Será que a gente tem realmente que se adequar ao mercado? Porque a gente escuta muito isso, né? Você tem que se adequar ao mercado, você tem que entender o que o mercado está pedindo para você fazer o que o mercado está pedindo. É, o que significa isso de fato, né? Outro dia eu escrevi um artigo no LinkedIn falando exatamente sobre isso, né? O tema do artigo era esse. E eu não sei até que ponto isso é real, né? Adequar qual mercado? Ok, é o mercado que você atua, ao qual você é um profissional inserido. Mas isso, o mercado que você atua é terrível, é antiético, isso é um mercado onde as pessoas se nivelaram por baixo, é isso que significa se adequar? Também se nivelar por baixo, também ser antiético, também fazer o que todo mundo faz? Porque ao mesmo tempo fala-se muito hoje sobre inovação. E aí você tem que se adequar ao mercado, porém inovar ao mesmo tempo. Você tem que fazer o que todo mundo faz, só que diferente. Parece uma coisa, um pensamento um pouco. Qual que é a palavra? Um pouco bipolar, né? Porque você tem que se adequar, mas você tem que se dobrar ao que. Aliás, você tem que inovar, mas dobre-se ao que é exigido de você pelo mercado. É, não faz muito sentido, né? É uma coisa assim que faz parte da construção social de tudo, né? Desde sempre a gente é meio que moldado para se encaixar numa forma aquilo que é esperado de cada um. Isso desde a vida pessoal e talvez no ambiente do trabalho seja onde a gente veja isso de forma mais explícita, pelo menos, né? E, bom, eu sou da área da criação, né? Sempre, desde que eu lembro de mim, eu tô desenhando num papel, tô manja quando você faz no caderno, né? Cada folha você desenha a bolinha numa posição e depois você passa as folhas rápidas e vê aquele movimento. Desde que eu lembro de mim, eu faço esse tipo de coisa. Ou tinha brincando com uma câmera, né? Que o meu tio tinha. E eu não lembro de muita coisa assim de infância. Eu tenho uma memória meio bizarra, assim, não funciona muito bem. Mas uma das coisas que eu lembro é em escola, parquinho, né, eu desenhar uma determinada coisa na visão de uma criança, né, sendo bem específico, era para desenhar uma cena. Então eu desenhei, geralmente uma criança, né, de sei lá 5, 6 anos, quando desenha uma linha reta, que é o chão, e os bonequinhos de palitinho em cima dessa linha reta é meio que o padrão. E eu tentei desenhar, quando criança, o chão em perspectiva, porque se você parar para pensar, quando você olha para o chão, você não vê uma linha reta, você vê, né, uma perspectiva. Obviamente, sendo criança, eu não conseguia desenhar isso e ficou uma porcaria o desenho. Até encontrei, minha mãe encontrou recentemente esse desenho e me mostrou e era péssimo. Mas aí a professora falou que estava errado, que não podia desenhar daquela maneira, daquela forma que eu estava tentando desenhar. E ok, quando você é criança, meio que, beleza, está errado e você muda e faz, né? Mas um dia agora adulto, né, lembrei disso e falei, puta, é meio bizarro isso, né? Porque você é criança numa aula onde o objetivo é fazer um desenho e aí ao mesmo tempo a professora vem e diz o que é certo ou o que está errado naquele desenho que deveria ser uma expressão da criança, né? Depois um pouco mais velho, ainda em aula de artes, na quinta série, sei lá, eu nunca gostei de colorir desenhos, né? Eu gostava de sombrear, não é porque eu tinha preguiça, né, de colorir, é porque eu gostava de fazer a sombra, eu achava que ficava mais bonito, eu gostava muito de desenhar, gosto ainda de desenhar, embora não faça muito mais, mas eu fazia a sombra e aí a professora falava que tinha que pintar. Falou, porra, mas não é educação artística? Porque se é a minha expressão artística, por que ela tem que ser como todo... Ah, porque todo mundo está pintando, tem que pintar. Mas por que eu tenho que pintar? Não é aula de educação artística? Então, eu não sei, eu sempre achei meio bizarro. E aí, no ambiente de trabalho, isso é comum, né? Você tem que se adequar. E aí, quando você vê... falando do mercado de comunicação, que é onde eu estou, né? Publicidade e tal, muita coisa nivelada por baixo, muita coisa preguiçosa. Talvez em todas as áreas seja assim, eu observo mais na minha porque é onde eu estou inserido, né? A maioria dos profissionais é meia boca e isso geralmente são os melhores e daí para baixo. E aí tem alguns pontos fora da curva que realmente se destacam. E se adequar ao mercado
nesses termos, nesse mercado, então é ser, na melhor das hipóteses, a média, o medíocre, para usar uma palavra mais agressiva que significa exatamente a mesma coisa que está na média. E aí você tem que ser como todo mundo é, você tem que... Não, se você falar contrariar teu cliente, o cliente não espera isso de uma empresa, ele quer... o cliente está sempre certo. E se você fala que não é bem por aí, não, então você está fora do mercado, o mercado ele diz isso. Eu não acho que seja assim, né? A gente que está na área de serviço, eu acho que o papel nosso, às vezes, é contrariar o cliente, não como um exercício de babaquice, de querer implicar com o cliente, mas até de questionar para propor um outro tipo de pensamento. Não quer dizer que o teu questionamento, o meu questionamento esteja correto, mas eu acho que ele é válido para que haja pelo menos um pensamento. E se o questionamento ele era inválido, pelo menos houve uma afirmação de que o pensamento inicial estava correto mesmo. Então eu acho importante o questionamento, enquanto uma empresa, né, questionar os clientes e uma empresa cultivar até uma ideia de que a própria equipe interna se questione, né, e tem a liberdade de falar que não gostou, né? Aqui a gente trabalha muito no campo das ideias, né? E existe uma certa redoma que se põe em volta de uma ideia que as pessoas têm dificuldade de ouvir, a crítica de uma ideia. Talvez por uma certa má formação do criativo no mercado, às vezes o criativo, e me incluas eventualmente nisso, hoje em dia menos até, mas às vezes a gente tem um senso assim um pouco delicado de não saber ouvir não saber ouvir a rejeição de uma ideia, seja pelo cliente, e aí a gente sempre culpa o cliente, o cliente não entende, mas às vezes não é o cliente que não entendeu, às vezes você não soube explicar, às vezes a tua ideia é ruim mesmo, a gente tem ideia ruim e a gente às vezes tem dificuldade de aceitar e de falar abertamente sobre isso, né? Tem ideia ruim todo dia e é aí que vem, delas que vem as boas, né? E aí a gente tende a se pôr uma barreira como se a gente tivesse que ser perfeito, e se alguém fala ou questiona qualquer coisa que a gente diga, parece que está questionando, é como se eu sentisse que estivesse questionando quem eu sou, ou a minha atuação profissional, a minha competência, e não é isso, cara. Eu acho que você tem que incentivar todo mundo que está ao teu redor, as pessoas que trabalham com você, a sempre questionarem se uma coisa não fizer sentido para elas. De novo, não é questionar pela babaquice, sabe, ou pelo exercício de provocar o outro, mas se você não entendeu, pergunta. Se não fez sentido, questiona para que a outra pessoa possa explicar. Porque se essa pessoa tiver uma mente aberta, se ela realmente estiver querendo ter uma boa ideia e você questionar, cara, essa tua ideia não está fazendo muito sentido, você pode explicar de novo? Se essa pessoa que deu a ideia originalmente, ela estiver querendo realmente dar uma boa ideia e não simplesmente promover um exercício de vaidade, ela vai explicar de novo e, de repente, nesse explicar de novo, ou em não conseguir explicar muito bem a ideia dela, ela fala, puta, é verdade, se eu não estou conseguindo te explicar, para você que trabalha comigo, que está aqui na equipe, talvez essa ideia seja realmente fraca. Tá, me fala aí, o que você entendeu dessa ideia, por que você acha que ela não é uma boa ideia, vamos sentar junto aqui, debater, fazer um brainstorm, chegar em outra coisa? Eu acho que deveria ser assim, né? Eu acho que isso deveria ser o mercado. Justamente não ter um molde mestre de como tem que ser as relações comerciais e entre pessoas de uma maneira geral. Acho meio bizarro isso de se adaptar ao mercado e não sei se está muito aleatório esse vídeo também, talvez esteja. É que hoje eu estava gravando um outro vídeo aqui, aí fiquei com vontade de gravar alguma coisa sobre esse assunto, mas com a câmera não estava conseguindo, aí me veio, saquei o celular aqui, gravei e pode ser que tenha ficado ruim, mas também está dando meus quase 10 minutos aqui do tempo que eu tenho no IGTV para gravar e então sem conclusão nenhuma eu vou terminando esse vídeo aqui. Se você concorda, comenta aí. Se você discorda, comenta também, que aí eu quero mais ainda saber qual é a tua opinião. Beleza? Um abraço e até mais.